Fala galera, beleza? Vamos dar uma analisada no preço. Dia 29 de 4 de 2023, né? Mercadão parado, dia de sábado. Vamos aproveitar e tentar mapear e identificar alguns padrões de preço. Hoje eu trouxe para vocês aqui um tipo de análise de preço que é muito relevante. Então, peguem, estudem, mesmo com o gráfico parado. O gráfico tá parado, é bom de analisar. Mas é o momento que você tem de analisar os padrões, se familiarizar para você poder ter uma melhoria no seu olho, na sua visão crítica quando tiver o preço em movimento, certo? Então vamos falar sobre máximas e mínimas. Pode dar uma curtida aí nesse vídeo que a gente vai conseguir estar trazendo aí vários padrões que são bem relevantes, que a gente vê só em cursos fechados, né? Mas a gente vai trazer aqui para a galera tentar ter essa clareza quando estiver operando, certo? Vamos falar sobre máximas e mínimas, a importância de estar mapeando. Claro, você não vai encher o seu preço seu gráfico de linha, não. O ideal é o mínimo possível, mas que você entenda e saiba, depois que tiver familiarizado, que cada máxima, que cada mínima ela é uma evidência e precisa ser notada, certo? No pregão, na quinta-feira, né? Foi isso mesmo. Na quinta-feira a gente teve um mercado meio que lateral, meio que não, uma lateralidade mais ampla. Teve algumas tendência para intraday, né? Mas foi uma lateralidade mais ampla. Então, todas essas máximas a gente tem que marcar. Por exemplo, muitos traders ficam perdidos, principalmente na abertura do mercado. E aqui, ó, era uma evidência essa máxima, certo? Era uma evidência, tanto essa máxima como essa máxima aqui mais baixa, que as duas teve uma falha de rompimento, certo? A gente teve uma falha de rompimento nessas duas máximas. O preço abre um pouco acima aqui dessa máxima, né? Um pouco acima dessa máxima, e ele falha ao tentar dar continuidade a uma alta a partir dessa máxima. Então ele falha fazendo uma forte barra de baixa aí, uma forte barra de baixa. E aí quem não pegou essa barra aqui, tentando acreditar que ela vinha fazer uma mínima bem mais baixa, ou pela altura do stop, ou coisa do tipo, por algum motivo não pegou, você teve várias outras entradas durante o dia, várias mínimas, várias máximas tentando ser superada. Então, tanto essas máximas aqui como essas mínimas abaixo eram evidência. Esse fundo, claro, muitos traders só buscam fundo assim claros, né? Estão claros aí, acaba esquecendo o resto das mínimas e máximas do dia, até das barras que estão sendo formadas. Aqui era outra evidência, você teria que ter em mente essa outra evidência, como essa evidência mais superior, essa mínima, e a barra de fechamento do dia anterior. Se você notar, até teve uma falha aqui, ó, de rompimento dessas mínimas. Então, após formar essa barra forte de baixa, o mercado faz outra barra de baixa, porém mais fracas, né? Com bem uns 3 tickets abaixo dessa mínima aqui, e faz uma barra externa, que barras externas, quem já viu no Instagram lá, já fiz um post, evidência de uma lateralidade, mas ao ela tentar romper essa mínima, falhar e vir romper aqui, poderia ser uma possível entrada, no entanto que você pegasse um stop acima do topo ou dessa máxima, ou o ideal era dessa máxima, dessa barra externa. Mas você não estava tão confiante devido desses fundos aqui, dessas mínimas, ó, várias mínimas, toda correção ou barra oposta de onde o preço está se movimentando é uma evidência. Aqui era uma evidência, essa barra aqui, ó, de correção, tinha uma movimentação de alta, corrigiu, voltou a tendência, então é evidência aqui novamente, certo? E aí ele faz uma movimentação de baixa e retorna. Então, por isso que todas essas mínimas, elas são evidência. Então, se você tinha em mente essas movimentações, você estava tendo clareza de onde o preço estava se movimentando, o que é que ele estava fazendo, o que é que ele estava tentando fazer, e estava imaginando quais são as futuras movimentações. Então, o preço faz outra barra de baixa, né? Faz outra barra de baixa, que foi essa barra aqui, a outra barra de baixa,
E aí logo faz uma barra interna. Essa barra interna seguida de uma barra externa, certo? Isso aqui é um padrão de lateralidade, certo? Isso é uma lateralidade devido à tentativa de romper essas mínimas. Então, assim, uma operação que mais assim seja identificada e que foi bem lucrativa, com a probabilidade maior, foi abaixo dessa barra externa. Por quê? Porque além dele romper essa barra externa aqui, ele estava rompendo essas outras mínimas anteriores que estavam em evidência. Então, essas mínimas eram muito importantes para a sua operação. Muitos traders não poderiam pegar, principalmente iniciante, devido à distância do seu stop, né? Porque o seu stop ou ele tinha que vir acima dessa barra enorme, né? Como também poderia vir em cima dessa barra externa aqui, certo? O ideal para você ter uma probabilidade maior. Por mais que o preço aqui ele não tenha caminhado a mais abaixo aqui, dando uma quantidade de ponto maior, mas deu para sair lucrativo. E eu vou explicar aqui a importância de você identificar essas mínimas em cada barra que você tá analisando ou operando e está sendo formada, para você saber gerenciar também a sua operação. Imaginando essa linda operação aqui, o preço que uma dica de ouro, toda vez que o preço fizer um swing, a primeira tentativa de reverter ela vai falhar. Então, essa aqui foi uma falha ao tentar reverter o preço, certo? E aí, onde entra as mínimas. Se ela falhou e fez uma barra de alta contra uma movimentação de baixa, essa mínima está em evidência. Uma segunda entrada, rompimento dessas mínimas. Ou na falha desse rompimento da mínima, que foi o que ocorreu. Então, a barra, a próxima barra, tenta dar continuidade a essa movimentação, né? De baixa, tenta dar continuidade à tendência e falha novamente. Ela vem a um tique abaixo dessa mínima, tique não, alguns tiques abaixo e falha. Vem uns tiques abaixo e falha. E aí, onde você tiver dentro de uma operação, você saber gerenciar. E esse topo aqui seria um motivo de você proteger, porque você não aceitaria um rompimento de um topo tão importante e vir retornar ao preço por completo. Então ela falhou a primeira tentativa de reverter o preço da movimentação de baixo. A movimentação de continuidade também falhou. E aí o que resta é retornar ou corrigir o preço mais profundo. Como você tinha mapeado essas mínimas aqui, então poderia ser o que realmente ocorreu, um pullback até essa média móvel, que seria até esse fundo que a gente tinha marcado o rompimento, que foi o que ocorreu, rompeu, né, essa movimentação, e aí poderia sim ser válido uma entrada aqui, mas também você teria que ter ciência do contexto e pegar só esse scalp nesse fundo. Quando o preço realiza e deixa esse fundo aqui, era um fundo mais alto. Então, ao falhar, romper essas mínimas aqui, ó, essa mínima que tinha marcado devido à falha de continuidade, essa mínima na falha e essa mínima na primeira correção, na primeira tentativa. Então ele falhou tudo isso. Tem uma barreira enorme aqui. Então, acima dessa barra aqui seria uma entrada excepcional, né, para traders que, além de buscar uma movimentação mais ampla, você estaria com um stop bem inferior, ou seja, um stop considerado bem
positivo, porque você tem uma probabilidade maior, você tem uma probabilidade maior e se dá uma probabilidade da operação maior e você tem uma movimentação de objetivo de um swing, certo? Como você soube dessas máximas que falharam, então você teria como alvo as mesmas máximas. Você não vai apostar contra isso aqui. No momento que você está dentro de uma operação igual a essa aqui, andou essa boa quantidade de pontos que eu peguei um scalp aqui, postei no story. Peguei um scalp aqui, peguei essa entrada aqui, era para ter entrado, entrei atrasado, mas fechei no fechamento dessa barra, foi um pouco acima. Mas saí com o scalp, estava crente do scalp, porque tinha essa falha de romper essa máxima. Eu não ia apostar contra essa máxima que já estava em evidência aqui, uma máxima muito forte, que rompeu pela primeira barra, que falhou na primeira tentativa de rompimento. Então, quem estava ciente que o preço, ou estava acreditando no preço retornar, que não era tão confiável depois essa correção tão profunda, era melhor aguardar e fazer uma segunda operação que foi acima dessa máxima, que quem tem a cartilha aí, quem adquiriu a cartilha sabe o porquê entrar nessa máxima aqui. Então é uma entrada de uma probabilidade também bem gigantesca, com um stop bem curto. Então você tem essa máxima, e se você gerenciasse essa operação, você pegava todo esse swing aqui, né? Todo esse swing buscando aí até essa máxima, ou a máxima da barra de abertura, certo? Então essa é a importância de você evidenciar e mapear essas movimentações, essas máximas, essas mínimas, não só essas que estão em evidência, mas sim é, essas mínimas, essas máximas que estão em formação de preço. Essas máximas aqui, ó, dessas barras, são importantíssimas para o trader, que ele sabe o que é que o preço está tentando fazer, onde ele está localizado. Beleza, galera? Trazendo para o pregão de ontem, que foi um dia de uma tendência, né, de alta, retornou, teve uma correção, mas também foi bem importante. Ó, tivemos uma barra de abertura também. Temos uma barra de abertura que tentou dar continuidade e romper essas máximas aqui, ó. Essa máxima aqui foi uma máxima em evidência. Tanto essa máxima, voltando essa mínima, o preço estava caindo e retornou. Tendência de alta, então isso aqui é uma mínima evidência. Essa outra também, ó, certo? Tudo isso aqui era uma evidência. Você teria que estar ciente disso aqui, essa aí, analisando o preço próximo à abertura. Então, o preço tenta fazer essa movimentação de alta, né? Quando dá continuidade aqui, ó, vê que o preço tá em uma tendência meia de alta aqui, ó, dá continuidade, certo? Ó, tento romper aqui a mínima também, né? Ó, a mínima falhou, ó, falhou, veio com uma barra meio que doji. A segunda barra dá continuidade à alta e depois vem as correções, certo? Aqui você não tem tantas informações a ser operada, porque você tem uma máxima das duas da barra de abertura, uma máxima e uma mínima bem gigantesca. Então, a distância que você tinha que operar, você teria que operar dentro disso aqui, ó.
Isso aqui. Então você estava comprando no meio de uma lateralidade, né? No meio de uma lateralidade. Máxima, mínima, você estava operando dentro de uma lateralidade. Barra interna novamente. E aí ele saiu. Foi um pouquinho na mesma mínima, mas foi considerado uma barra interna. Aqui, certo? Então você tinha uma máxima e uma mínima bem distante. Mas você tem que estar ciente dessas duas marcações. Não precisa marcar, mas ao olho você já consegue identificar isso aqui. Então o preço ele volta a subir. Olha o tamanho dessa barra externa, certo? Olha o tamanho dessa barra externa que o preço deixou, né? Essa barra externa, ela também estava dentro da lateralidade, porque ó, ela tentou romper a máxima do dia, falhou, né? Tentou romper a máxima do dia e falhou essa máxima, então você já estaria em mente que teve uma tentativa de rompimento, que as primeiras tentativas sempre falham, e você tinha ainda a mínima do dia. A mínima do dia. E aí o preço da continuidade da movimentação de alta, eu não achei tão interessante. Quem pegou, beleza, mas você não tem tantas informações por estar dentro de uma lateralidade muito gigantesca. Então não tem nem como vender aqui ou comprar, por mais que aqui falhou, você não tinha como vender porque você tinha essa mínima da barra externa, você não ia vender só se ela superasse essa mínima. Então aqui não teria muito o que fazer, deixa o preço caminhar mesmo. E aqui ele vem com essa movimentação, certo? Rompe essa máxima aqui, ele rompe a máxima, certo? E vem a corrigir logo depois com essa barra. Aí eu volto a falar. Depois de um swing, toda vez que o preço vir corrigir, a primeira tentativa falha. Então ela falhou aqui, tentou retornar a essa movimentação de alta, tentou retornar e falhou. Falhou fazendo uma mínima, uma máxima mais alta, porém um doji, que é nessa situação, após uma tentativa de reverter o preço, é uma movimentação de lateralidade, de correção, não é de continuidade, não é um doji de continuidade, certo? Então, ele formou essa barra aqui, né? Essa barra, que foi a barra de sinal para, na mínima dela, a gente fazer uma entrada. Por quê? Porque o preço aqui é considerado a falha, né? Ele não tinha rompido aqui, ele não rompeu, ele rompeu, mas depois ele falha na tentativa de dar continuidade. Então ele retorna para dentro da lateralidade. E aqui seria, na mínima dessa barra aqui, da barra de sinal, seria uma boa entrada buscando essa mínima. Você poderia gerenciar, certo? Você poderia gerenciar e buscar a mínima mais baixa, tentando buscar a mínima mais baixa. Mas você teria que estar em mente dessa mínima aqui, que o preço poderia falhar ou em qualquer momento dessa mínima. E aí onde foi que ocorreu? O trader iniciante fica bem aperreado quando ele vê essas boa quantidade de movimentação, se ele pegou essa operação. E qualquer barra ao contrário, a movimentação dele, ele quer sair da operação, mas eu vou deixar essa dica que é excepcional, poucos falam, que é as primeiras tentativas depois de um swing, já falei várias vezes durante esse vídeo, elas vão falhar. Então, ou se ela falhar novamente aqui a continuidade, aí sim você pensa em proteger sua operação, buscando um objetivo já com a operação, né? Para sair com lucro
e não deixar o preço retornar até o seu nível de entrada ou seu pegar seu stop. Depois dessa movimentação já era considerado botar no 0 a 0, mas você teria que aguardar a tentativa de continuidade que falhou, né? Falhou ao romper novamente. Então, se ela falha, você não acredita mais nessa mínima. Ele tenta fazer novamente, né? Mas isso aqui é considerado uma bandeira final. Uma bandeira final, considerando esse swing aqui, porque aqui é uma bandeira, ela pode ser continuidade ou final. Mas como pela sua inclinação, aqui é uma bandeira final e pelas falhas de continuidade. Falhou aqui, né? Falhou, tentou de novo, falhou. E aí ele rompe essa, essa bandeira e aí você realizaria uma operação acima dessa máxima. Por quê? Acima dessa máxima. Você pegaria essa operação. Por que acima dessa máxima? Porque você tinha essas máximas aqui e essas mínimas que falharam. Evidência, certo? Evidência e evidência. Evidência, esse topo, certo? Esse topo era uma evidência e esse topo era uma evidência. Preço rompeu esse topo devido uma, duas, três tentativas de continuar abaixo. Então, o preço, quando ele tenta continuar a movimentação e falha, ele vai para o lado oposto. E aqui, quem pegou essa operação, uma operação bem gigantesca, certo? Com a probabilidade alta e com o stop bem curto. Então, operação para iniciante aqui, se você entender, começar a mapear essas máximas, essa mínima, uma operação excepcional. Aqui, ó, buscando essa máxima, certo? Se você estava vendo esse cenário aqui e quisesse proteger a sua operação, tentando romper aí, você, enquanto não teve nenhuma correção aqui, ó, só essa barra de doji, teve nenhuma correção, ó. Então, deixa o trade rolar, buscando aí uma boa quantidade de pontos. Certo, galera? E a mesma situação que ocorreu aqui, ó, tá vendo que o padrão ele se repete. Então a gente analisa o preço assim parado, estudem com o preço parado, sim, não tem tira essa ideia da cabeça que preço parado, todo mundo sabe falar. Não, tem gente que não consegue reconhecer os padrões com o preço aqui parado. E aí você consegue identificar esses padrões e saber formular ele quando o preço estiver em movimento. É assim que a gente estuda também. Não adianta só estudar com o preço em movimento se você não reconhece os padrões. Mas se você conhece o padrão e estuda ele com o gráfico parado, mas quando estiver formando você vai saber mapear. E aqui, ó, essa mesma movimentação ocorreu aqui, ó. Quando o preço fez essa movimentação, corrigiu, aí as primeiras tentativas de reverter, ela falham, né? Essa primeira tentativa de corrigir, ela falha. Aí o preço tenta dar continuidade, mas falha, faz um topo mais baixo. E aí, onde vem as mínimas, né? As mínimas, elas estão em evidência. E aqui, ó, seria uma bela operação também, pegando essa correção de 50% aí do preço. Aqui você teria que gerenciar porque você não sabia até onde o preço iria, certo? Show, galera. Quem gostou aí, dá uma curtida, compartilha esse vídeo, salva para ver depois, para a gente poder estar sempre botando conteúdo de qualidade aqui para a gente estar estudando e analisando esses padrões que ocorrem diariamente. Beleza? Show!